Olá pessoal, vamos à nossa 32ª aula e hoje o assunto é cálculo de concentração. Um assunto que demanda bastante raciocínio lógico, um pouco de matemática e organização de dados. Nós temos aqui em negrito 4 cálculos que serão abordados. Concentração molar, embaixo concentração em massa e os dois ao lado porcentagem em massa e porcentagem em mol. Cada um deles apresenta cálculos específicos, mas nós podemos dizer que concentração em mol e concentração em massa apresentam a mesma matemática a princípio, pois eu tenho que colocar um valor específico do soluto dividido pelo volume da solução. Perceba que na fórmula aqui, onde eu especifico concentração molar, cujo nome também pode ser dado por molaridade, é dado pelo número de mols do nosso soluto dividido pelo volume. Cálculo muito parecido na concentração em massa, que é dado em gramas por litro, ou seja, a massa do soluto dividido pelo volume da solução. Nos dois casos, nós estamos nos preocupando com o soluto e o volume da solução. No caso da concentração molar, mol por litro. Concentração em massa, gramas por litro. Para o primeiro exemplo aqui, vamos retratar esse cálculo. Qual é a concentração molar de 19,2 gramas de ácido sulfúrico em 1 litro de água? Aqui, vamos retratar primeiramente o problema da forma, pois é mol por litro. E a minha informação aqui é dada em massa. Portanto, eu preciso recorrer à massa molar. Massa e o mol. E aqui, sabendo que o ácido sulfúrico tem a fórmula H2SO4, você calcule em casa que esta massa molar será igual a 98 gramas por mol. E que nossa dúvida seria qual é a quantidade, qual é o mol desses 19,2 gramas. Efetuando os cálculos, você vai chegar a um X que equivale a 0,2 mols de H2SO4. Esse é o primeiro passo, adequar as unidades. Afinal, nós estamos trabalhando com uma concentração em mol por litro. Eu preciso do mol do soluto. Agora podemos aplicar a fórmula. O nosso H2SO4 ele é representado dentro desta chavezinha. Você pode ter se perguntado, que raio de chave é aquela que está lá em cima escrito? Pois é um símbolo genérico para concentração, como se eu estivesse focando em uma parte da solução, do soluto particularmente. Nós sabemos que nesse caso nós temos 0,2 mols por litro, afinal é 1 litro só. Se caso fossem 2 litros, eu teria que dividir por 2 essa resposta de 0,2, como quem escreve 0,2 mols por 2 litros, e a conta sairia 0,1 mol por litro. Mas nesse caso, o resultado já está pronto, é 0,2 mol por litro a concentração do ácido sulfúrico. Um cálculo simples, perceba que a massa molar será aqui exigida em algumas resoluções. Já no caso da concentração em massa, nós temos as unidades de gramas por litro. E isso deve ser buscado sempre que as unidades não estiverem de acordo. Nesse exemplo, por exemplo, qual é a concentração massa barra volume de 0,05 mols de NaOH em 100 ml. Então, no laboratório foi feito 100 ml e eu preciso dessa molaridade. Detalhe que a concentração está indicada M/V. Isso é normal em alguns exercícios, onde ele especifica qual é o raciocínio que ele está pedindo. Como porcentagem, existe a porcentagem em massa ou a porcentagem em mol. Normalmente, você pode informar essas coisas dentro de algum parênteses para lembrar de quais as unidades que você vai usar. Aqui, infelizmente, eu não posso deixar como está, pois eu tenho uma concentração em massa-volume para determinar. Vamos à massa molar. Massa, mol. O nosso hidróxido de sódio ele apresenta uma massa molar de 40 gramas por mol. Isso permite calcular, então, a quantidade em gramas que se encerra nessa porçãozinha de 0,05. Então, eu vou pôr aqui um X logo abaixo do mol. Deixa eu apenas descer aqui.
E aí nós teríamos 0,05 mols para um valor X em gramas. Efetuando os cálculos, se não está muito difícil, vai dar 2 mols, perdão, 2 gramas, senhor Felipe, 2 gramas de hidróxido de sódio, que é o 0,05. E aí, a partir desse valor que nós determinamos, podemos efetuar agora o cálculo da concentração. O símbolo da concentração em massa é Czão. Ele vai ser dado pela massa de 2 gramas, dividido por valor em litros, 0,1 ou 0,100 litros. Perceba que aqui neste caso, como foi feito no primeiro exemplo, o volume tem que estar em litros, isso tem que ficar muito claro nos exercícios. Existem algumas concentrações de massa que são informadas na forma de ml, mas no caso aqui, nós vamos seguir à risca o valor em litros, resultando em 20 gramas por litro. Essa foi a massa, essa foi a quantidade de massa por litro, né? Uma taxa que resume nosso cálculo. Percebe novamente que nós temos que trabalhar com a massa molecular e adequar os dados, seja ele transformando de massa para mol e calculando a concentração molar, ou transformando de mol para massa, resultando na concentração em massa. Agora vamos partir para esses outros dois, que são os cálculos da porcentagem em massa e a porcentagem em mol. A porcentagem em massa apresenta esse nome que chama-se título. E o título, letra maiúscula T, é dado por esta razão: massa de soluto dividido pela massa da solução. Lembra dos conceitos de solubilidade, né? A solução é o total, enquanto que o soluto é uma parte. No exemplo que eu coloquei, nós temos a pergunta do título de 1.000 gramas de glicose em 1.500 gramas de água. É muito importante aqui perceber que esta massa de água não é a massa total da solução. Por isso, nós temos que tomar o devido cuidado. Seria muito importante e muito bom se você pudesse escrever que solução é igual a soluto mais solvente. Assim você já consegue solvente, você consegue organizar esses dados, pois o nosso soluto foi dado, é 1.000 gramas. O nosso solvente é 1.500 gramas. Com isso você já percebe que a solução ela apresenta um valor bem maior, que seria o valor de 2.500 gramas. A partir disso, não será tão difícil calcular o título. A massa do soluto é de 1.000 gramas e a massa da solução, 2.500 gramas. Perceba que este valor é adimensional, por isso que nós podemos informá-lo na forma de porcentagem. Portanto, efetuando aqui os cálculos, se você resolver este probleminha, você deve chegar a um valor de 0,4, que seria o valor mais exato, que representa para nós 40%, sendo esse o título, então, da glicose nessa porção de água. Muito importante aqui eu ressalvo novamente, né, essa atenção que é solução final 2.500 gramas e não 1.500, hein? Agora nós temos uma outra forma de cálculo, que é a porcentagem em mol. Ela se refere a algo semelhante ao título que nós acabamos de ver. Essa porcentagem em mol apresenta o nome fração molar. Essa fração molar ela é representada pelo mol do soluto, dividido pela totalidade de mols que nós temos na nossa solução. Por isso, nesse caso, nós temos, por exemplo, que calcular a fração molar de 40 gramas de hidróxido de sódio dissolvidos em 18 gramas de água. Nós temos dois componentes, que é o hidróxido de sódio e a água. Eles não estão nas unidades que eu quero, que seria mol. Portanto, inicialmente, vamos trabalhar aqui com o conceito da massa molar desses dois componentes, tanto o hidróxido de sódio, que nós sabemos apresenta 40 gramas por mol, 40 gramas por mol,
enquanto que a massa que foi fornecida é justamente 40 gramas. Então, vai ficar um pouco redundante a nossa regra de 3, mas aqui eu vou especificar, indicando apenas que esse X será igual a 1 mol. Mesmo procedimento agora nós temos que fazer com a água. E, se fosse uma massa um pouco diferente, seria um pouco mais prático. Mas aqui eu quis deixar bem simplesinho. Nós sabemos que 18 gramas de água apresenta também 1 mol, pois a massa molar da água é 18 gramas por mol. Resultando, então, se nós temos que determinar a quantidade em mol de 18 gramas, fica uma coisa um pouco redundante, mas esse é o procedimento. A massa molar em cima e os dados da questão embaixo. Os dados da questão coincidem. Então nós temos 1 mol também de água. Agora nós podemos calcular a fração molar. A fração molar, nesse caso, é da parte que eu estou perguntando, comparado com o total de mols. Então eu tenho 1 mol de hidróxido de sódio dividido por 2 mols, que é o total dessa história. Você tem 2 mols de compostos. Isso vai dar uma fração molar que é 0,5, ou em termos de porcentagem, 50%. Portanto, não é complicado o nosso raciocínio de concentração. Perceba que nós fizemos contas, na grande maioria, com a massa molar, apenas no conceito de porcentagem em massa não foi colocado, mas sabendo calcular a massa molar, organizando os dados e promovendo as divisões corretas que serão necessárias, você conseguirá construir as respostas. Ressalvo mais uma vez, concentração molar em mol por litro, concentração em massa, gramas por litro, porcentagem em massa, são as frações em massa do soluto em relação ao total, e a fração molar, que é esta fração de mol do soluto pelo mol total. Feito isso, vamos passar por uma segunda etapa da nossa resolução dos exercícios, onde eu faço devidamente a pergunta um pouco mais próxima do laboratório. Qual é a massa necessária deste sal, sulfato de sódio heptahidratado, para preparar 100 ml de uma solução 0,1 mol por litro? Os dados aqui eles são um pouco invertidos do que nós fizemos anteriormente. Nós temos um valor de concentração e um valor em ml. Nós temos um dado relativo, como nós aprendemos em cálculo estequiométrico, mol por litro, e um valor absoluto. Então a primeira conta que você pode fazer por meio de regra de 3 é o mol em relação ao volume da nossa solução. Os dados aqui é de 0,1 mol para 1 litro. Para que as unidades fiquem coerentes, em vez de escrever 1 litro, eu vou escrever 1000 ml, que é exatamente as unidades que concordam com os dados, o dado absoluto, que é 100 ml. Assim você já ganha uma certa agilidade. X aqui será então um valor 10 vezes menor, 0,01 mol. Essa é a quantidade de mol deste sal que foi dissolvido. Agora, para responder qual é a massa necessária para ser pesada, nós temos que buscar o conceito da massa molar. Novamente, massa mol. Este sal, se você procurar aqui fazer esse cálculo, 23 vezes 2 mais 32 mais 16 vezes 4 mais 7 vezes 18, que seriam as águas, dá 268 gramas por mol. Temos que determinar então a massa necessária para 0,01 mol. Efetuando os cálculos, você terá 2,68 gramas de sal hidratado para buscar no laboratório e assim preparar a sua solução em 100 ml de água. Perceba que aqui houve um acréscimo na regra de 3. Em vez de trabalhar com a massa molar, nós trabalhamos com o conceito de concentração, usando a regra de 3. Existe a possibilidade de você trabalhar com este conceito por meio de fórmulas, que é o que eu vou fazer logo aqui abaixo. A concentração entre chaves do nosso ácido é do nosso sal, é 0,1 mol por litro. E nós sabemos que esta fórmula ela nasce
daquele conceito onde nós temos o número de mols N sobre V. É um conceito físico-químico puro aqui, onde nós temos uma fórmula matemática. A concentração é N. N seria o número de mols. 0,1 seria a concentração. Isso é igual a um N, que nos interessa determinar. E aqui eu sou obrigado a colocar o valor 0,1 litros, que é o volume fornecido. Então eu substituí a concentração e o volume nas unidades do Sistema Internacional. Efetuando os cálculos, passando multiplicando esse 0,1, você vai chegar à resposta 0,01 mol. Essa seria a maneira mais físico-química desta resolução, mas nada te impede de resolvê-la em regra de 3. É só mais uma opção. Segunda questão é muito semelhante. Nós temos que preparar uma solução 0,2 mol por litro de ácido sulfúrico em um recipiente que tenha seus 500 ml de água. Vamos fazer da mesma maneira. Perceba que aqui nós temos uma informação absoluta, que é o volume, e uma taxa, que seria a concentração do ácido sulfúrico. Portanto, você pode sim construir uma regra de 3 do número de mols proporcional ao volume da solução. Nós temos 0,2 mols proporcional a 1000 ml, enquanto que nos interessa saber a quantidade em mols em 500 ml. Novamente aqui eu faço a adequação das unidades para facilitar o nosso cálculo. 0,2 vezes 500 dividido por 1000. Você tem 0,1 mols do nosso ácido. Já aproveitando, vamos resolver o problema. A massa que deve ser determinada vai nascer do cálculo da massa molar. Este ácido por si só tem 98 gramas por mol. Faça os cálculos e confira. Nós temos que determinar aqui um x que se refere à massa contida nesse 0,1 mol. Tranquilamente você chega aqui a um valor que se refere a 9,8 gramas de ácido. Essa deve ser a massa que você precisa pesar. Com isso, nós finalizamos essa questão. O que nós podemos acrescentar agora é a mesma opção que foi fornecida anteriormente. Nós sabemos que a concentração vale 0,2 mol por litro e que a fórmula da concentração é igual a N barra V, número de mols pelo volume. 0,2 é a concentração em mol por litro, o N nos interessa, e o volume, no caso aqui corrigido para as unidades corretas, de litros, é meio. Passando esse valor multiplicando, você chega ao número de mols de 0,1, que é exatamente o mesmo que nós determinamos por regra de 3. Fica aqui uma sugestão, caso você tenha gostado dessa fórmula, ou mesmo pela regra de 3. Nos dois casos, você consegue chegar à massa de ácido necessária para a construção dessa solução. Por fim, meus caros, a última parte da nossa aula se refere ao cálculo envolvendo um conceito muito antigo que se refere às propriedades coligativas. Molalidade. A molalidade é um parâmetro físico-químico que nos ajuda a determinar alguns pontos de ebulição, pontos de fusão de soluções aquosas, pois nós sabemos que a água pura evapora a 100 graus Celsius e a mesma água pura congela em 0 graus Celsius. A presença de alguns sais nesta água pode dificultar estes dois processos físicos que nossos fenômenos físicos que mencionamos. A presença de alguns sais pode exagerar um pouco mais a temperatura, aumentar a temperatura, como quem tenta forçar a saída da água, uma vez que tem alguém atrapalhando o meio do caminho, que é o sal. Da mesma forma, o congelar. Para congelar, você teve provavelmente colocar essa solução em temperaturas mais baixas do que 0 graus Celsius, pois existem sais atrapalhando o empacotamento das moléculas de água. Esse dado ele apresenta uma grande confiança devido à informação de quilogramas de solução, pois o volume da solução ele não é confiável, ainda mais a água, que apresenta um comportamento anômalo por volta de 0 até 4 graus Celsius, ocorrem algumas alterações
no volume da água, uma certa expansão. Portanto, nesse caso, esse conceito só torna-se necessário devido a essas investigações mais profundas. Por isso, não é molar ou molaridade, e sim molalidade. Molaridade com ri, molaridade é mol por litro. Molalidade, no caso aqui, é mol por quilograma do solvente. Perceba a definição. É o número de mols do soluto dividido pela massa do solvente em quilogramas. Essa informação de massa não se altera, pois nós sabemos que um corpo ocupa um lugar no espaço. O seu volume pode ser alterado, mas a massa não. E isso é muito bom para considerações acima de 100 graus Celsius ou abaixo de 0 graus Celsius. Feito isso, essa breve explicação desse conceito, vamos calcular então a molalidade dessa porção de 34,2 gramas de sacarose em 200 ml de água. Primeiro passo, adequação das unidades. Nós não temos aqui nada correto, né? O cálculo inicial, creio que seria mais fácil pela massa molar. Esta molécula de sacarose apresenta uma massa molar muito grande. Você deve chegar aí a 342 gramas por mol da sacarose. Agora, vamos para a informação fornecida. 34,2 gramas vai dar X. Percebe que esse X não é tão difícil. É 0,1 mol. Dividido por 10 na proporção, nós chegamos a esse valor. Agora, seria interessante transformarmos este volume na unidade correta. Por meio de uma regra de 3 simples, você sabe que 1 litro equivale a 1000 ml. Nem havia tanta necessidade de fazer uma regra de 3 assim, pois o cálculo acho que está já enraizado na sua memória, pois isso deve dar 0,2 litros. Com esses dois dados, o mol do soluto e o volume do solvente, nós podemos calcular então essa molalidade, que é dada por esse símbolo emão-eminho, molal. O número de mols é 0,1 e o número de litros, o valor em litros, é de 0,2. Portanto, nossa molalidade vai dar de meio mol por quilograma. Essa seria a resposta. É um dado de concentração, de solubilidade, muito importante aqui. É isso, gente. Espero que vocês tenham compreendido essa aula. Nós temos vários exercícios que são muito importantes. Peço a vocês muita paciência, dedicação e qualquer dúvida estamos à disposição. Um abraço e até a próxima.